Oi, para você que é do signo de Áries, essa leitura aqui vai ser para o seu ano de 2026 e a gente vai dividir o ano em trimestres. Então, a gente vai ter uma sequência de 4 chaves e essas chaves vão ter 3 cartas. Então, a gente vai se aprofundar um pouco em cada trimestre do seu ano, tá bom? A leitura ela é para ser bem objetiva e você pode assistir se você tiver a sua lua, seu sol, seu ascendente em Áries, outros planetas também que você tiver para ter uma perspectiva de como que aquelas áreas que eles regem no seu mapa vão se sair durante esse ano, mas eu aconselho para quem tem o Sol, o Ascendente ou a Lua em Áries, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu queria pedir para vocês darem um like se vocês gostarem do vídeo, tá? Comentarem também o que vocês acharam e compartilharem se vocês puderem, tá bom? E também, por favor, se inscrevam na minha página aqui no YouTube se vocês puderem. Obrigado, gente. Então, sem mais delongas, arianos, vamos lá para a leitura de vocês. Qual que vai ser o tema principal do primeiro trimestre da vida dos arianinhos em 2026? Opa, a gente tá falando aí janeiro, fevereiro e março. A gente tem as duas primeiras cartas saindo como o As de Espadas, o Sete de Paus e um Pajem de Copas, tá? Bom, pessoal de Áries, essa primeira parte do ano para vocês, ela começa bem agitada, talvez com um novo emprego. Eu tô sentindo aqui que tem novos estudos, alguns de vocês aqui são novos e tem esse início de alguma coisa nova, talvez de algum romance, mas é um romance que eu sinto que já começa com algumas brigas. Para outros de vocês, no começo do ano, eu tô sentindo que vocês começaram um emprego, mas que vocês não estão se sentindo muito confortáveis e vocês estão buscando se sentir confortáveis dentro das empresas que vocês trabalham. Ou então, dentro desse estudo novo, você tá procurando uma área, aí você tá achando uma certa dificuldade. Você sente que, por mais que você tente, os esforços aí não estão dando muito certo no primeiro semestre. Mas isso é uma sensação sua, tá? O tarot tá falando aqui que não é bem isso, é mais porque você tá com a expectativa durante o primeiro semestre de se sentir mais confortável, de se sentir mais por cima de tudo, sabe? Só realmente querendo descansar e não querendo focar nisso tudo. Mas isso se faz necessário dada aos seus objetivos, né? Aquilo que você quer no primeiro semestre. Então, tem um pouquinho de resistência sua porque você tá meio desfocado do trabalho, mas você precisa aí aprender a ter um pouco mais de disciplina nessa nova etapa da sua vida. É só isso. E você talvez esteja evitando crescer um pouco nesse sentido no primeiro semestre de 2026. Mas vamos continuar. Vamos abrir aí o segundo trimestre e a gente também vai fazer um geral do ano depois que a gente abrir todas as chaves, tá, gente? A gente vai recapitular, vai ver o tema geral aqui, tá bom? Segunda chavinha do ano, então, para o segundo trimestre ali, de abril a junho. Vamos ver, um 10 de espadas tentou pular ali, então vamos ver o que vai acontecer. Quem que vai sair aqui a seguir? A gente tem a Imperatriz, muito bom, amo essa carta. Ela tem muita abundância, né? Ela representa muita abundância, ela também representa conforto e ela representa que a gente tem tudo que a gente precisa, bem como figuras maternas. Para algumas pessoas pode ser gravidez no segundo semestre, pode ser mais fertilidade, pensando em ser mãe, coisas do tipo, tá? Ela é um arquétipo de mãe, de mulher mais velha ou mulher responsável, né? Que a gente tem aqui, além de abundância e fartura. Vamos ver aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem o Rei de Espadas, que é bem melhor do que o semestre anterior. A gente já tem uma Imperatriz e um Rei aqui, gosto bastante. E a gente também tem, a Estrela, que é censurável aqui neste vídeo, galera. Porque é uma carta muito bonita, porém, a gente precisa colocar aqui algumas roupas nela. Pronto, gente, foi. E a carta da Estrela é uma carta maravilhosa, bem como... o 6 de copas pulando aqui. Bem como a carta da Imperatriz e do Rei, gente. O segundo trimestre do ano pra vocês, ali depois de abril pra junho, ele vai estar muito positivo, tá bom, Áries? Parece que Júpiter ingressando aí
no quinto signo a partir de Áries, que quem tem ascendente em Áries vai ser a sua casa 5, né? Mas Leão, que é o mesmo da triplicidade de Áries, né? Fogo. A gente tem aqui vocês muito mais motivados, vocês sentindo que vocês têm apoio, vocês sentindo que a vida realmente está começando a fazer mais sentido, de uma maneira que vocês conseguem controlar a sua rotina, prever os resultados, e vocês estão se sentindo poderosos, poderosas, tá bom, pessoal? Gosto bastante do segundo trimestre aqui de 2026. Para muitas pessoas é uma relação nova, mas talvez com uma pessoa do passado, tá bom, gente? Eu tô sentindo que tem aí uma renovação para alguns relacionamentos que ficaram em stand-by por muito tempo. Parece que vocês amadureceram e vocês voltam a se falar aí no meio do ano, mais ou menos, tá bom, galera? E há uma esperançazinha. Porém, vocês não estão com esperança necessariamente de que as coisas sejam como eram, mas de que fique tudo bem. Vamos ver aqui a sequência na próxima chave. A gente tem o louco no terceiro trimestre do ano, ali a partir de julho até setembro. E o louco é uma carta muito boa, além de ser outro arcano maior com uma estrela e a imperatriz. Eles falam sobre acontecimentos marcantes na vida. Então, o primeiro semestre não é que não tem acontecimento nenhum. Na verdade, eu vejo bastante movimento social no primeiro trimestre, viu, gente? Vocês bem sociáveis. Inclusive, meio namoradeiros, talvez saindo com algumas pessoas, mas ainda um pouco tensos por conta de uma situação que vocês estão se adaptando, né? E aí, o segundo trimestre, a gente tem a Imperatriz com a Estrela e o Rei de Espadas, falando que vocês estão mais por cima da carne seca, sabendo do jogo, dominando tudo para quem começou um emprego novo esse ano. Os planejamentos de vocês estão seguindo da maneira que vocês gostariam, né? E vocês também, olha a torre aqui pulando junto com o louco. Vocês também têm aí uma nova perspectiva de futuro. E vocês tentam no terceiro trimestre, ali de julho a agosto, aliás, de julho a setembro, esse novo movimento. No entanto, gente, isso requer que vocês fechem contratos anteriores para iniciarem novos contratos. O que isso significa? Eu acredito que alguns de vocês vão mudar de emprego num movimento que parece um pouco surpreendente no terceiro trimestre, tá, Áries? Para muitos de vocês é realmente um novo contrato, um novo relacionamento com esse 4 de paus aqui. E vocês surpreendem, vamos colocar assim. Muitas pessoas acham que vocês são loucos porque vocês colocam abaixo alguma estrutura com essa torre que era muito bem estabelecida e que ninguém esperava que você fosse colocar a perder, arianos. Mas esse 4 com esses coelhinhos aqui muito fofos e esse cachorro aqui com esse louco, a gente tá vendo que vocês estão apreciando, tal qual esse pajem de copas no primeiro trimestre, a paisagem das coisas. Vocês querem aquilo que excita e anima a alma de vocês para que vocês possam seguir por um caminho mais satisfatório, ok? E parece que no segundo trimestre vocês fazem esse planejamento baseados nisso. E vocês começam a calcular o plano de vocês, olhando os recursos que vocês têm, voltados para esse passo surpreendente que vocês dão no terceiro trimestre, arianos. De fazer um novo contrato, talvez ir para um novo emprego ou um novo relacionamento, tá? Esses são os temas principais de cada um desses trimestres. A gente ainda vai abrir um pouquinho mais. Estamos acabando o ano de 2026 no geralzão, mas a gente ainda vai aprofundar mais essa leitura. Fica aqui comigo e já dá aquele like se você tá gostando dos temas. E então, o quarto trimestre, o finalzinho do ano de 2026, daqui um ano quase pra vocês, de quando eu tô gravando esse vídeo, a gente vai ter o Cavaleiro de Espadas como início da chave. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele fala sobre a gente escolher as nossas batalhas, mas também talvez fale sobre viagens. Vamos ver aí qual que é a proposta desse cavaleiro para esse trimestre. O 8 de espadas. E qual que vai ser a atitude de Áries com relação a isso? A gente tem o 6 de paus. No fundo do baralho a gente tem a temperança. Galera, eu sinto que o pessoal de Áries está muito inquieto esse ano. É claro, né? Eu não tinha considerado muito, mas Saturno tá entrando em Áries. Não foi uma coisa que eu pensei desde o começo da leitura, mas agora faz muito mais sentido. Porque Saturno entra em Áries em fevereiro, é logo aqui no primeiro trimestre. E vocês já sentem a pressão com esse 7 de paus aqui, que é do naipe de fogo também. Vocês já sentem que tá todo mundo contra vocês, que a vida tá contra vocês, a circunstância tá contra vocês, no sentido de que parece que dá tudo errado quando vocês tentam colocar alguma coisa em movimento, tá? E vocês se sentem um pouco ingênuos.
vocês sentem que os sonhos de vocês talvez não sejam muito alcançáveis e vocês sentem que o que vocês têm não é o suficiente. O primeiro trimestre tá meio tenso demais, ele não tá nem parado, porque eu falei, vocês estão muito sociáveis, vocês querem uma borboletinha social mesmo, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele tá frustrante em questão de trabalho. Tudo que vocês tentam parece que não dá muito resultado. Isso é Saturno entrando em Áries, gente. Aqui a gente tem a carta da temperança. É uma carta que também remete à energia de Júpiter. E ela fala sobre a gente criar perspectiva frente a situações adversas. Porque a perspectiva, ela tira a gente da nossa expectativa e coloca a gente na realidade, para que a gente, como esse rei de espadas, consiga trabalhar com a imperatriz, que é a abundância que a gente já tem, para construir novas visões de futuro aqui no segundo trimestre com essa estrela. Tá bom, pessoal? Então o tarot tá realmente falando para você que o segundo trimestre e o terceiro trimestre é quando a sua vida acontece de uma maneira mais enfática, né? De uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Que causa mais movimento e gira a roda para você, né? As coisas mudam de figura. Bastante, inclusive. No segundo trimestre, você tá bem seguro, segura, sabendo o que você vai fazer, com um plano muito claro na sua cabeça e as maneiras de executar. No terceiro trimestre, quando você executa, no entanto, por conta dessa vontade de estar satisfeito, satisfeita aí na vida, Áries, vocês acabam colocando alguma coisa a perder que era a longo prazo, vocês já tinham estabelecido. Pode ser para alguns um relacionamento, pode ser para alguns um contrato. Eu acredito que tenha mais a ver com o longo prazo. A energia que tá me vendo aqui é mais de planejamento de como eu me vejo daqui a alguns anos. Eu não me vejo fazendo isso aqui. Eu não me vejo investindo meu tempo nisso aqui. Eu tô extremamente insatisfeito, eu preciso seguir em frente. E vocês fazem isso de uma maneira inesperada, no entanto, é um pouco impulsivo, por mais que vocês tenham bolado um plano, né? E as pessoas em volta não entendem muito. Mas vocês se sentem muito felizes por um momento, tá? E vocês têm ajuda. Existem outros à sua volta que estão levando vocês nesse caminho. Para alguns que é um relacionamento, realmente parece que vocês saem de um relacionamento e vão para outro, né, gente? E vocês fazem isso sem mais nem menos. Para essas pessoas com quem eu tô falando, você deveria pensar melhor nas atitudes que você tem. Eu sei que pra você vai parecer uma liberdade, mas eu acho que às vezes levar as coisas com calma e sem meter o pé na porta pode te trazer menos prejuízo depois. Mas você vence de qualquer maneira, então faça o que você preferir, arianos e arianas, como eu sei que vocês vão fazer de qualquer maneira, não os reprimo por isso, tá bom? Tarô só tá falando que pra vocês resguardarem um pouquinho o coração de vocês e a mente. Porque o último trimestre, a gente tem o 8 de espadas e o cavaleiro de espadas, mostrando que vocês estão querendo forçar uma vitória a todo custo. O que eu quero dizer com isso? O que quer que vocês tenham tentado aplicar aqui no segundo e no terceiro trimestre para dar certo, vocês querem que dê certo a todo custo e vocês talvez não estejam dando tempo da coisa maturar. Tá bom, arianos? Vocês precisam, lembra da temperança? A gente precisa ganhar um pouquinho mais de perspectiva para, diferente desse cavaleiro quando ele tá em desequilíbrio, com esse 8 de espadas, a gente não ficar batendo, dando murro em ponta de faca, ficar escolhendo batalhas para desviar o nosso foco daquilo que realmente não tá funcionando porque a gente queria que funcionasse daquele jeito, a gente tá com medo que dê tudo errado e daí a gente não remodula, né, o plano. Então a gente acaba ficando preso em coisas insignificantes pra gente não ter que lidar com a responsabilidade, né, que a gente quer, mas a gente quer a vitória. No entanto, eu sinto que vocês acabam o ano bem, viu, Áries? Porque esse 6 de paus aqui, ele mostra a atitude de vocês perante a vida e ela vai estar leve. Por mais que por dentro vocês estejam preocupados, que aquilo que vocês fizeram não esteja dando o resultado necessário, vocês finalizam o ano muito bem. Então eu acho que bem ali nos 45 do segundo tempo, em dezembro talvez, a coisa se desenrole, tá bom? Mas vocês vão precisar ter paciência, coisa que eu sinto que não é o forte de vocês, tá? No começo do ano parecia até que vocês estavam pacientes pra esperar porque vocês estavam numa posição mais confortável, mas a partir do momento que vocês colocaram a perder aquela estrutura anterior que dava esse conforto, vocês estão aí meio que, ixi, agora? E agora, né? O que eu vou fazer? Eu tô presa, não consigo sair dessa situação. Agora eu vou ter que dar tudo certo exatamente do jeito que eu planejei, ou a vida me odeia. E não é bem assim, né, Áries? Não é bem assim. Às vezes a gente tem que ser só adaptável nos nossos planos, criar uma certa perspectiva, deixar algumas perspectivas antigas irem, tá? Como esse 3 de espadas aqui. Porque a gente precisa entender que
apesar da gente ter planejado de um jeito, o nosso caminho, ele às vezes é mais sinuoso do que a gente esperava e não significa que ele não tá levando aonde a gente queria chegar quando a gente começou. Às vezes significa que a gente só precisa ser um pouco mais paciente e adaptar a rota. Coisa que vocês, com Saturno em Áries, pessoal, vão precisar aprender muito, tá? De readaptação, ter paciência e principalmente persistência em planos de longo prazo. E eu sinto que vocês sabem disso e vocês estão criando uma maturidade com esse Saturno que vocês estão preparados para receber ele ali na casa de vocês. E vocês estão vendo que vai ser necessário nos próximos anos vocês trabalharem como nunca vocês trabalharam e se dedicarem como vocês nunca fizeram antes na vida para chegarem nesse objetivo que vocês tanto ambicionaram aqui no meio de 2026. Eu espero, galera, que vocês tenham gostado dessa leitura. Não esquece, por favor, de deixar um like, um comentário, de ir lá no YouTube me seguir. E eu também ofereço leituras particulares para quem quiser aprofundar esse tema aqui, tá bom? Se vocês acham que eu deixei alguma coisa de fora, comenta aqui embaixo. Eu posso responder para você aqui nos comentários mesmo, rapidinho, o que eu vi aqui nessa leitura sobre o tema que você talvez esteja curioso ou curiosa, tá bom? Mas aprofundado mesmo a gente faz no privado, viu, galera? Então fiquem com Deus e fiquem de olho aí pelos semanais, os vídeos, né, que eu posto, os diários também, que eu vou estar sempre trazendo algum tema diferente. Beijos, até mais.